Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Com a Palavra. Nesta terça-feira, nós estamos entrando já na seara das eleições da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, uma das instituições mais importantes para o país, para o estado de Alagoas, onde mobiliza centenas de advogados, milhares de advogados por todo o país, e aqui em Alagoas centenas de advogados. E nós estamos entrando nesse momento de reta final da disputa, que acontece a eleição no dia 19 de novembro, e a gente vai começar a bater um papo com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Alagoas. E nós estamos iniciando essa série de entrevistas com a doutora Lavínia Cavalcante, advogada, professora de Direito da UFAL, uma militante da advocacia, que tem aí como a chapa 2, a chapa de oposição à atual situação da Ordem dos Advogados do Brasil, e vai conversar conosco, se apresentando, destacando um pouco das suas propostas e desse momento, de disputa pela presidência da OAB aqui de Alagoas. Doutora Lavínia, seja muito bem-vinda ao programa Com a Palavra. Por que a senhora decidiu ser candidata à presidência da OAB? Olá a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao programa Com a Palavra. É um programa de muita honra do ACTA e eu fico muito feliz de estar nesse espaço de grande discussão e grande referência hoje dentro da imprensa local também. A razão de eu colocar o meu nome à disposição é muito simples. Eu sou advogada há 20 anos e militando, e há 20 anos eu venho sendo advogada e venho percebendo uma degradação e humilhações constantes da nossa classe. Então, quando eu comecei há 20 anos atrás, eu tinha mais condições e mais respeitabilidade por parte das autoridades, do judiciário, do que eu possuo hoje em dia, mesmo 20 anos depois. Então, ao invés de a OAB ter se tornado uma instituição mais forte, a OAB se tornou uma instituição com certas práticas que não são boas práticas, por exemplo, com falta de transparência e uma série de outros problemas que fazem com que a gente conclua que isso decorre da permanência no poder do mesmo grupo por mais de 20 anos. E é esse mesmo grupo que está todo junto na chapa 1, que queria que tivesse uma chapa única. E nós, por percebermos essa falta de condições de trabalho, de defesa das prerrogativas e de uma força maior da nossa instituição, resolvemos nos colocar à disposição para conseguirmos sobreviver dignamente da advocacia. A senhora optou pelo apoio da doutora Gabriela Holanda, que é advogada. Como é que foi essa composição? O que uniu vocês duas mulheres nessa chapa de oposição da OAB? Nós somos militantes e, além de representarmos as mulheres, nós representamos principalmente a advocacia militante. E, enquanto advogadas militantes, nós percebemos as agrúrias e todas essas humilhações e violações de prerrogativas que passamos diuturnamente. Então, Gabriela, quando eu apresentei a questão de que eu queria colocar meu nome à disposição, porque eu já não aguentava mais e não aceitava uma reeleição, um terceiro mandato por parte do atual presidente, porque ele foi vice por 3 anos, presidente por mais 3, e mesmo tendo 6 anos de gestão à frente da OAB, ele quer passar 9 anos no poder. Ele quer passar ter essa segunda reeleição, mesmo afirmando que a OAB era casa de passagem, não é morada eterna, e agora ele quer morar lá eternamente. A advocacia não possui tradição disso, Alain. A advocacia não aceita a reeleição. E então, quando eu apresentei essa situação para Gabriela disse: Lavínia, vamos lá, eu topo, eu também estou sentindo todas essas dores, passando por dificuldades, mesmo a gente sendo professora. E é engraçado, se você me permitir, colocar que nós nos conhecemos na advocacia militante.
Nós, há alguns anos atrás, enquanto advogadas de lados opostos, litigamos num divórcio litigioso, transformamos ele num divórcio consensual, e a partir daí veio todo um respeito e uma admiração mútua que nos aproximou neste momento agora e nós nos sintonizamos para lutar pela classe de uma maneira real, de uma maneira independente e extremamente corajosa. A senhora tem um caderno de propostas, né? A gente acompanha aqui toda essa preocupação em vocês em colocar soluções para a OAB. Quais são as principais propostas? É claro que existem inúmeras delas, mas o que é que a senhora poderia destacar como principais propostas da Chapa 2 para os advogados? Primeiramente, Alan, quero agradecer por essa pergunta e dizer, antes de respondê-la, pedir licença para informar que, na verdade, a única chapa que possui caderno de propostas somos nós. A outra chapa não possui caderno de propostas porque a única proposta deles é a manutenção desse grupo elitizado no poder na OAB, de práticas de politicagem dentro da OAB, de práticas não adequadas de gestão e de transparência dentro da OAB. E nós não aceitamos isso. Essas propostas não são nossas, Alan. Nós passamos o ano inteiro ouvindo os desafios da advocacia, ouvindo propostas para a advocacia. Então, nós condensamos neste caderno de propostas a maioria delas. Essas são as principais. Ainda existem inúmeras outras que nós não conseguimos colocar. O que é que eu posso destacar aqui como mais relevante nesse momento? Hoje, a OAB está metendo a mão no bolso da advocacia. Então, ela cobra tudo, absolutamente tudo. Na época que eu me formei, há 20 anos atrás, comecei a advogar, eu pagava o exame de ordem, mas eu não precisava pagar mais nenhuma taxa depois. Eu já, passada no exame de ordem, eu já era advogada, só precisava realizar um juramento. Hoje, para um jovem advogado realizar um juramento, ele precisa pagar taxas que totalizam quase R$ 1.000. É uma verdadeira reserva de mercado. E é absurdo, Alan, a gente ter esse tipo de situação dentro da nossa classe, com taxas que são cobradas sem fundamentação legal. E eles cobram, por exemplo, a taxa da solenidade de juramento. No entanto, a solenidade ela é uma obrigação da OAB. Então, o primeiro ponto é a gente acabar com essas inúmeras taxas injustas. Nós temos também uma outra proposta, que é o congelamento da anuidade. É importantíssimo a gente falar disso, porque Alagoas tem uma das anuidades mais caras do Brasil. E não é necessário que a OAB queira lucrar em cima da advocacia. Então, a nosso ver, o congelamento da anuidade ela é uma medida urgente para parar o massacre à advocacia. E algumas pessoas chegaram a me perguntar, Lavínia, mas isso não vai impactar no orçamento da OAB? Não vai dificultar a prestação dos serviços da OAB? E a questão é que não. Se você for considerar, por exemplo, um aumento de R$ 100, que de 50 a 100 tende a ser a média dos últimos anos, anualmente por advogado, considerando que a gente tem um acervo de advogados de cerca de 15 mil que são aptos, ativos, por assim dizer, esses 15 mil deixando de pagar R$ 100 dá 150 mil. Num total de orçamento de 14 milhões, é um percentual irrisório. Esse é o orçamento anual da OAB, 14 milhões de reais? Foi de arrecadação em 2023, Alan. 14 milhões. Me diga o que 150 mil representa. Eu lhe digo. Não precisa nem responder. Eu lhe digo que foi a festa paga para convidados exclusivos numa marina na Barra de São Miguel, com direito a lagosta, camarão e todo tipo de bebida. Uma festa, deixasse de fazer uma festa exclusiva para o grupo deles, a advocacia já estaria menos massacrada, pelo menos em um ano. Se cada festa dessa deixasse de atender a pequenos grupos e atendesse a advocacia como um todo, nós teríamos um ganho enquanto classe. Então, essa é uma outra proposta. E eu vou destacar uma terceira também ainda no tocante
ao bolso da advocacia, que eu vou destacar essas 3, mas eu vou pedir que todos conheçam nossas propostas, que é a isenção para a jovem advocacia. A jovem advocacia, hoje, ela é ainda mais massacrada do que a advocacia em geral. Ela não possui condições de trabalho, constantemente humilhada e, principalmente agora, pela própria OAB, pela própria casa que deveria acolhê-la. Todo negócio, a gente sabe que precisa de um tempo para a pessoa poder investir naquele negócio, respirar. A gente chama isso os empresários chamam isso de capital de giro. Até porque o advogado é um profissional liberal, né? É um profissional liberal. E a advocacia hoje a gente compreende como sendo um negócio. Você tem um escritório jurídico, é você precisar ser o gestor desse escritório, o empreendedor, e não apenas ter a parte técnica. Inclusive, eu, ao longo dos últimos anos, eu forneci cursos gratuitos para advogados relacionados à gestão de escritório. E é importante a gente perceber que, como em qualquer negócio, a advocacia precisa ter esse respiro, a jovem advocacia. Ela já sai devendo da universidade pelos livros, pelas mensalidades e uma série de outros aspectos. E ela se depara com essas taxas absurdas, com uma anuidade que tem um desconto ali de 50%, mas ainda é cara, que totaliza quase R$ 1.500 para um advogado jovem saindo da faculdade sem ter recebido R$1, Alain. R$1 de dinheiro, ele já tem que pagar. Então, a isenção, ela é viável e ela, mesmo a OAB recebendo esses 14 milhões, ela não vai representar ali 500 mil para a OAB. É outra festa que deixa de fazer. É um carro que foi vendido a menor, foi vendido um carro que valia mais, a OAB vendeu por 20 mil. Então, há muitas camadas de um lado obscuro hoje da OAB, pela falta de transparência, pela falta de entrega, inclusive de notas fiscais, que a gente faz essa reflexão. Então, assim, eu, enquanto mulher e enquanto dona de casa, a gente sabe que é preciso ter cuidado com o orçamento. É preciso ter cuidado com os gastos. E o que a gente vê por aí é a OAB e seus atuais diretores gastando horrores em festas desnecessárias, exclusivas, não é para toda a advocacia, desnecessárias, enquanto a advocacia está passando fome. Bom, essa foi a primeira parte da entrevista com a doutora Lavínia Cavalcante, ela que faz parte do grupo de oposição à OAB pela Chapa 2. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta na segunda parte da edição do programa Com a Palavra desta terça-feira. A gente conta com a sua audiência. Um dossiê está sendo elaborado para a preservação da memória e patrimônio das áreas desocupadas. Os imóveis que fazem parte desse dossiê são indicados pelo poder público como de valor histórico e estão localizados no Bebedouro, Mutange e Bom Parto. Ao todo, são 37 imóveis e o levantamento de informações de 31 deles já está concluído, com dados documentais e visuais dos detalhes construtivos e da história das edificações. Profissionais da arquitetura, arqueologia e história realizam os trabalhos que seguem as recomendações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O dossiê dos bens de interesse cultural está previsto no termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Saiba mais em braskem.com/compromissos Maceió. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa Correria e o Crédito do Trabalhador. O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos.
Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste, o quarto estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz. Governo de Alagoas. Faz por você. Bom, estamos de volta na segunda parte da entrevista com a doutora Lavínia Cavalcante, ela que faz parte da Chapa 2, que é a chapa de oposição à atual gestão da OAB de Alagoas. As eleições da OAB acontecem no dia 19 de novembro e a gente está começando essa série de entrevistas iniciando pela doutora Lavínia, faz parte da Chapa 2, e na próxima semana também nós estaremos cedendo o mesmo espaço aqui para a Chapa 1, que é liderada pelo atual presidente Wagner Paz. Doutora Lavínia, a gente tem acompanhou um fato que mexeu muito com a sociedade e com a imprensa, que foi o patrocínio da Prefeitura de Maceió à festa de São João da OAB. Conversei com alguns advogados, inclusive, que são do grupo da senhora, que faz parte dessa oposição, né, da OAB, e trataram aquele fato como uma imoralidade da instituição. A senhora destaca que esse foi um dos pontos negativos da atual gestão da OAB? Sim, foi um dos pontos negativos. Existem vários outros, mas foi um que tocou profundamente no coração da advocacia, porque nunca antes na história da OAB havia se recebido esse tipo de dinheiro público, ainda mais para uma festa privada. Não foi em benefício da advocacia diretamente, era uma festa privada que tudo era pago pelo advogado, uma mesa para o advogado sentar era R$400. Os valores de bebidas... E já com patrocínio, né? E já com patrocínio, e não só patrocínio público. Tiveram vários outros patrocinadores privados também. E o advogado inadimplente, para você ver o massacre, a nossa advocacia, o advogado inadimplente, ele tinha que pagar R$150, Alain. Então, assim, não foi uma festa para a advocacia. Inclusive, você encontrava todo mundo lá e pouquíssimos advogados, porque foi um show. Foi um show. A OAB passou a ser promotora de festas e deixou de ser defensora de prerrogativas. E isso dói no coração do advogado. Isso machuca. Porque o que a gente espera da nossa classe é essa defesa das prerrogativas, é essa firmeza, essa coragem ao se posicionar que a gente não vê hoje. É por isso que a gente colocou como lema da nossa chapa, o primeiro deles, a coragem. A liderança da OAB e eu, enquanto próxima presidente da OAB, eu realmente pretendo mostrar a coragem necessária a uma liderança de enfrentar questões difíceis como a Braskem, a OAB ficou omissa. E tantos outros pontos que a OAB poderia ter sido mais transparente, mais enérgica e ter um outro lema nosso o nosso lema total é coragem, renovação e resgate. E resgate por quê? Porque a gente precisa resgatar os valores institucionais e morais da nossa instituição. A senhora acredita que esse silêncio da OAB em muitos desses assuntos, isso de certa forma mostra que a entidade pode ter uma interferência político-partidária nessa atual gestão? Certamente, isso não é uma elucubração, por assim dizer, não é uma cogitação. Isso é um fato. Eu estive neste evento da OAB, do São João da OAB, e eu tenho vídeos, eu tenho prova disso. O atual presidente da OAB passou a noite inteira, Alain, agradecendo a políticos, a determinados políticos que deram o dinheiro. Isso é inadmissível. A festa do advogado não pode se transformar no pior tipo de política de interior. A gente, enquanto classe, tem que manter nossa dignidade e manter nossa distância e independência desse tipo de politicagem. Diálogos, eles são construtivos. Diálogos, eles são salutares. Relações, elas existem, mas elas não podem interferir na liderança da OAB. Elas não podem interferir em quem precisa se posicionar para defender advogados que são
maltratados e que existe todo um abuso de autoridades com relação a eles. Então, o silêncio da OAB, ele é ensurdecedor, tanto no tocante à prestação de contas, no tocante à omissão em questões relevantes, socialmente falando, como a própria Braskem, que foi o maior desastre humanitário do estado de Alagoas. Isso tudo nós vemos nas redes sociais, uma amizade muito próxima do presidente atual com diversos políticos que fogem do patamar que a gente espera de uma liderança, de uma presidência da OAB. Caso a senhora seja eleita como presidente da OAB, presidenta da OAB, né? Fique à vontade. Presidente, fique à vontade, não tem problema não. Como é que seria essa relação, esse diálogo da OAB, da sua gestão, com os órgãos do judiciário, com o poder legislativo, executivo? Seria uma relação apenas institucional ou a senhora teria tentar abrir ainda mais um diálogo com esses poderes? O diálogo, eu sou uma grande defensora do diálogo. Eu ensino diversas disciplinas na faculdade e uma delas é mediação. E a mediação, ela exige um diálogo, ela exige uma escuta mútua para benefício de todos. E hoje, o que a gente vê é que a OAB, ela não se posiciona. Então, falta diálogo. Só que, por vezes, e eu ensino isso também, a inteligência emocional, ela, por vezes, ela vai demonstrar que algumas situações, elas vão além do diálogo. Elas vão precisar de uma ação mais enérgica, de uma postura, de uma defesa de prerrogativas da advocacia. E nenhuma coisa nem outra está existindo na gestão atual. Então, a nossa atuação, ela será muito saudável, de muito diálogo e de muita construção. Inclusive, outra proposta nossa é exatamente a gente pedir a realização de audiências públicas semestrais. Realmente, no passado, houve uma audiência pública com a advocacia e o tribunal. E por que não tornar isso algo constante? Não apenas para que a presidente fale, mas para que a advocacia toda tenha voz. Coloque as suas questões e mostre aos demais poderes a realidade massacrante pela qual nós passamos, a necessidade da construção de mudanças e de proposições que tenham um avanço civilizatório na nossa profissão. Então, a meu ver, a organização dessas audiências públicas com os demais poderes e com toda a advocacia, ela é indispensável, ela é obrigatória. Mas, para além dela, temos também que manter os diálogos constantes. Outra proposta nossa é presidente presente. Iremos, sim, atender nos fóruns a advocacia. A gente não vai ficar isolada lá num castelo, na sala alta lá da OAB, não. Iremos atender no fórum. Iremos atender, eu e a vice Gabriela, iremos atender em todos os órgãos em que a advocacia atua, delegacias, presídios, porque uma coisa, Alain, é o advogado chegar lá sozinho e ser massacrado. Outra é chegar a presidente da OAB, a vice-presidente da OAB, ouvir a demanda do advogado e já ir conversar imediatamente com a autoridade. Resolver de maneira imediata. Então, nós queremos a resolutividade de problemas por parte das lideranças da OAB. E hoje, infelizmente, não temos. Bom, essa foi a segunda parte da entrevista com a doutora Lavínia Cavalcante, advogada, que faz parte, lidera a Chapa 2, que é a chapa de oposição à atual gestão da OAB. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta no terceiro e último bloco do programa Com a Palavra. Um dossiê está sendo elaborado para a preservação da memória e patrimônio das áreas desocupadas. Os imóveis que fazem parte desse dossiê são indicados pelo poder público como de valor histórico e estão localizados no Bebedouro, Mutange e Bom Parto. Ao todo, são 37 imóveis e o levantamento de informações de 31 deles já está concluído, com dados documentais e visuais dos detalhes construtivos e da história das edificações. Profissionais da arquitetura, arqueologia e história realizam os trabalhos
que seguem as recomendações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O dossiê dos bens de interesse cultural está previsto no termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Saiba mais em braskem.com/compromissos Maceió. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa Correria e o Crédito do Trabalhador. O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste, o 4º estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz. Governo de Alagoas. Faz por você. Bom, estamos de volta no programa Com a Palavra, nessa série especial do ACTA, entrevistando os candidatos à presidência da OAB. Iniciando pela chapa 2, a chapa de oposição, que tem a doutora Lavínia Cavalcante, advogada, e como vice, a doutora Gabriela Holanda. Na próxima semana, nós estaremos exibindo também uma entrevista com os membros da chapa 1, que tem como atual presidente o doutor advogado Wagner Paz. Agora, doutora Lavínia, a gente queria falar um pouco sobre esse momento de campanha da OAB. A gente sabe que a sociedade percebe muito, os segmentos da sociedade, essa disputa. A gente teve recentemente uma disputa eleitoral, né, político-partidária, as eleições proporcionais, as eleições que envolveram aí os poderes legislativo municipal. Essa eleição da OAB mexe muito com a rotina dos advogados. A senhora tem tido vários encontros com advogados aqui na capital, no interior do estado. Esse é o maior desafio, percorrer as regiões do estado, encontrando esses advogados, mostrando as propostas. Como é que tem sido a receptividade deles perante a sua campanha? A receptividade tem sido maravilhosa. Inclusive, quero agradecer a todos os advogados que vêm me recebendo, tanto da capital quanto do interior. Um grande abraço a todos e todas. Tem sido maravilhoso. Realmente, a parte difícil é porque, a nível nacional, o Conselho Federal ele diminuiu o tempo de campanha de cerca de 2, 3 meses para apenas 30 dias. O que a senhora achou dessa mudança? Eu achei péssima no sentido de que, se pelo menos antes a gente pudesse falar que nós éramos pré-candidatas, tudo bem, mas nem isso podíamos. Como funciona na política partidária, né? Como funciona na política partidária. Então, algo que eu costumo dizer hoje é que a OAB, que antes fora construtora de princípios constitucionais, como a moralidade e a transparência, hoje foi denunciada por imoralidade, pelo recebimento de verba pública, sem a prestação de contas, que até hoje, depois de meses, não houve. Isso pode ser alvo de ação do Ministério Público, inclusive? Na verdade, já foi denunciado por, acredito que 3 advogados fizeram essa denúncia, inclusive um deles foi do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o Fernando, o Darlan e acredito que teve outro. E o que acontece é que a receptividade tem sido muito boa, porque apesar deles terem tentado nos esvaziar, e apesar de estarmos contra toda a legislação, o provimento nacional que nos proibia de colocar propostas, nos proibia de nos colocarmos como pré-candidatas, o fato é que nós sentimos a mesma dor da advocacia. Então, os semelhantes, eles se identificam e a partir do momento que a gente chega, conversa, seja por telefone, uma mensagem ou nos escritórios, eles identificam que nós estamos prontas para assumir a presidência da OAB, que nós queremos trazer uma renovação de verdade. Então, o acolhimento tem sido fantástico. Apesar deles terem dito o ano inteiro que nós não iríamos formar chapa,
nós não tínhamos grupo, que eu andava sozinha. Nós mostramos no dia do registro da chapa uma quantidade superior a deles, de pessoas sem cargos, sem interesses ocultos, sem terem comprado, Alain, cargos em troca de dinheiro, né? Então, nós temos essa espontaneidade da base, porque quem está massacrada é a base, não são as lideranças. As lideranças que ocupam postos e querem ocupar postos na OAB hoje e que acham que ganham lá para a Chapa 1, não têm ideia da dimensão da dor da advocacia, vivem em uma bolha. E a advocacia realmente está sofrida. Então, como os semelhantes se identificam, quando a gente chega, nós somos muito bem acolhidos. E ainda mais, levando propostas, levando seriedade e uma renovação, uma mudança. A onda só faz crescer. E eu só tenho a agradecer a todo mundo. Qual o perfil hoje da advocacia alagoana? É um perfil de advocacia mais jovem, que está acabando de sair da universidade, prestando o exame da OAB? Ou é um perfil de advocacia mais adulta, mais experiente, que já tem a sua independência conquistada na profissão, né, por meio de muito trabalho, muita luta? Qual é o perfil hoje que a senhora tem percebido nessa sua militância no dia a dia de trabalho como advogada e também nessa luta agora, nesse contato mais próximo com os advogados? A maior parte por pesquisas realizadas tanto a nível nacional quanto estadual, a maior parte da advocacia é de jovens advogados. E nós queremos construir uma nova jovem advocacia que seja realmente militante, que entenda as dores do jovem advogado e que os represente da melhor maneira possível. Então, assim, só para você ter ideia de alguns absurdos realizados contra a própria jovem advocacia, que hoje é maioria, e que possui atualmente altos índices de desistência da profissão, o piso da categoria de jornalista é cerca de R$4.000. O piso da categoria de advogado hoje é de R$2.000. Muito baixo, mas a coisa só piora, Alain. Porque, apesar de ser muito baixo, é um piso ético, não há lei a respeito. E a OAB divulga no seu Instagram e no seu site oportunidades abaixo do piso ético. A própria OAB divulgou, no meio do ano, oportunidades de R$1.600. E não se desculpou, está lá até hoje, como se fosse normal. Então, assim, esse é um incentivo à desvalorização da nossa advocacia e à desvalorização, principalmente, da jovem advocacia, que hoje ocupa a maior parte desse perfil de advogados do Estado de Alagoas. Para a gente encerrar, a senhora, caso seja eleita, vai trabalhar numa articulação política, pretende, para mudar essa lei que estabelece o piso, para o piso ter um outro valor, levar isso com base na questão hoje de sobrevivência de uma pessoa, né? O custo de vida é muito alto, a gente sabe, está muito alto, e para o advogado, principalmente para o jovem advogado, o desafio é maior, doutora. Perfeito. Está aqui nas nossas propostas. Quem quiser conhecer melhor, está no meu Instagram, Lavínia, @lavinia.cavalcante. Aqui atrás também tem meu número. E eu posso falar? Fica à vontade, fica à vontade. Meu número pessoal, 9372-7972. Bota o 9 na frente. E aqui, uma das nossas defesas é exatamente a criação de uma lei para o piso salarial da categoria, que não existe. E que foi instituído apenas o piso ético a nível de OAB. Então, essa é uma defesa da nossa classe. Temos inúmeras outras. As propostas estão muito boas, muito bonitas, mas ainda não terminaram. A partir do momento que a gente assumir a presidência, elas vão ser só o ponto de início de várias outras propostas que realmente vão mudar e revolucionar a nossa classe e a advocacia do Estado de Alagoas, que está massacrada, apesar de que, ao nosso redor, nos outros estados, a advocacia se encontra em melhores condições. E advogar em Alagoas, hoje, é um ato de heroísmo. E é por isso que eu digo, ou a OAB muda, ou a advocacia acaba. Portanto,
essa foi a doutora advogada Lavínia Cavalcante, que lidera a Chapa 2, junto com a doutora Gabriela Holanda, que é a vice dela na Chapa 2, a chapa de oposição nas eleições da OAB. As eleições da OAB acontecem no dia 19 de novembro. Na próxima semana a gente vai estar conversando também com os membros da Chapa 1 e a gente aqui dá mensagem para os advogados, né, que possam fazer a sua escolha nessa próxima eleição. Pede para que todos os advogados compartilhem essa entrevista, possam conhecer mais a doutora Lavínia, como também a Chapa 1 que a gente vai entrevistar na próxima semana. E a gente torce para que seja uma eleição importante, uma eleição limpa, né, uma eleição que tenha ali a imparcialidade de quem vai comandar, até porque a OAB é uma instituição muito importante. As comissões da OAB são comissões que trabalham de vários segmentos da sociedade, de apoio ao cidadão, do cidadão de classe mais baixa para o cidadão de classe mais alta, do cidadão da classe média. Então, é uma instituição extremamente importante, por isso que o ACTA inicia essa série de entrevistas para dar oportunidade de vez e voz a todos os candidatos. Então, a gente encerra por aqui com a palavra, aqui na sede, no comitê, da doutora Lavínia Cavalcante, e na próxima semana a gente volta com mais uma edição do nosso programa.